Eu sou o professor Renan Duarte e vou lecionar a disciplina de Ciências do 5º ano do Colégio Emaús. Olá, turma! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Chegamos então na nossa 8ª videoaula. E essa aula vai ser dicas, vou falar sobre 10 dicas. 10 dicas para economizar energia, tá? Então não precisa nem te falar aí, ó, o quão importante a energia é para a gente, não é mesmo? Isso daí a gente já está aprendendo desde a 4ª videoaula, mais precisamente, não é mesmo? Então, se for preciso, voltem nesta aula, assistam ela novamente, as aulas estão à disposição aí de vocês, podem voltar lá na primeira, na segunda, assistir quantas vezes forem preciso, tudo bem? Como eu disse na última aula, né? É um conteúdo super importante, tá bom? Então, essa aula vai ser um pouquinho mais curtinha, tá? Porque eu vou só finalizar, né? Dar as dicas, 10 dicas para a gente economizar energia. Tem um texto lá na página 53 do livro de vocês, muito interessante, tá bom? Então, não deixem de ler. Essa aula eu preparei logo após fazer a leitura deste texto, tá? Muito interessante. Vou falar um pouquinho dele, né? E vou falar um pouquinho mais também, beleza? Então vamos então para as dicas do Renan, do professor Renan, para a gente economizar energia. A primeira, não é mesmo? Invista nas lâmpadas certas. Não poderia te falar novamente das lâmpadas. Você perguntou para o seu pai qual tipo de lâmpada que vocês utilizam na sua casa? Então, olha só, eu coloquei mais uma imagem aí, tá? Das duas principais lâmpadas, tá? Que vendem hoje, não é mesmo? Essa lâmpada incandescente, pessoal, é essa de vidro, tá? Essa daqui, ó, com a luz mais amarelada mesmo, tá? Essa lâmpada, pessoal, ela é mais antiga e quando eles inventaram ela, quando essa lâmpada surgiu no mercado, todo mundo adorou, né? Poxa, que legal, pega essa lâmpada, ela ilumina bastante, né? Foi uma revolução, todo mundo adorou. Só que, ao longo do tempo, dos estudos, né, que foram sendo feitos, novas tecnologias, foi percebendo que ela tinha um gasto muito grande de energia, tá? Ela não é tão eficiente, tá bom? Por que ela não é tão eficiente? Porque o gasto de energia dela é muito grande. Ela gasta muito para fazer para iluminar o mesmo tanto que uma fluorescente ilumina, tá? Então não faz sentido manter uma lâmpada que gasta muita energia, tá bom? Ela é barata, só que ela gasta muita energia. Você acaba pagando mais caro depois, tá? Então, olha só, ela foi boa? Foi, tanto que ela é vendida até hoje, tá? Tanto que algumas pessoas ainda têm ela. Só que, lembre-se, ela gasta muito mais energia, tá? Comparado à fluorescente. A fluorescente, ela tem, olha só, 16 watts, tá? Ela gasta bem menos potência para iluminar o seu quarto. É essa luz branca, tá? É, que a gente vê. Quando você vê assim que o ambiente está com a luz amarela, você olha assim, é a lâmpada antiga, incandescente. A luz branca a gente chama de fluorescente, tá bom? Tá um pouquinho pequeno aí, ó, mas dá pra gente ler com calma. Incandescente e fluorescente. E a de LED também, que é a mais legal, tá? A fluorescente e a LED fazem basicamente, são mais eficientes, tá? Aqui em casa, por exemplo, a gente só usa LED, só usa fluorescente, tá bom? Então, primeira dica é essa: invista nas lâmpadas certas, porque além de economizar, você vai estar ajudando o meio ambiente. Como eu ainda nunca entendi por que às vezes um aluno perguntou, nunca entendi por que eu usar um tipo de lâmpada, eu vou estar ajudando o meio ambiente. Como assim? Hoje vocês sabem, né? Vocês sabem por quê?
poxa, essa luz utiliza menos energia e a energia para ser feita tem que haver uma construção muito grande. Aquela construção só foi feita porque derrubou muitas árvores, alguns animais morreram, né? Então hoje vocês sabem relacionar, né? Quando você está lá no chuveiro, lá 2 horas no chuveiro, quando você está lá no chuveiro 2 horas lá cantando, lá gastando energia elétrica. Hoje você não faz mais isso, né? Porque todo instante que você está gastando energia, você lembra lá dos animais sendo mortos, das árvores sendo derrubadas, não é mesmo? Então, essa é a primeira dica. Segunda, invista na iluminação natural. Olha só que interessante, pessoal, essa imagem, tá? Janelas. Iluminação natural. O que é iluminação natural? Sol. Invista na iluminação natural. Existe um profissional, pessoal, que chama arquiteto. Para ser arquiteto, a pessoa estuda arquitetura. É um nome difícil, né? Chama arquitetura. Esse profissional, o arquiteto, ele estuda decoração, né? Como tornar a casa mais bonita, né? Tá? Uma profissão muito legal. E uma das técnicas que eles indicam, né, é justamente isso. Poxa, para que eu construir uma sala toda fechada, com poucas janelas, né, e colocar um tanto de lâmpada? É lógico que, por exemplo, no nosso quarto, a gente quer um ambiente mais reservado para a gente dormir, para a gente descansar, não é mesmo? Então precisa de ter, por exemplo, uma janela, até mesmo pequena, para ficar mais escuro, mas ser mais reservado. Mas, por exemplo, uma sala, né? Se eu colocar 2 janelas grandes, né, extensas, eu não preciso de acender a luz às 3, 4 horas da tarde. Se eu não acendo a luz, porque entra a luz natural, eu vou estar economizando luz elétrica. Olha só que interessante. Então, a segunda dica é exatamente essa: investir na iluminação natural. Lembrando que é na casa inteira, em todos os quartos? Não, tá? Como diz, né, como está na imagem, né? Essa daqui parece ser uma sala, né? Aqui uma TV, não é mesmo? Sofá. Então, se fosse uma sala totalmente fechada, com uma janela só, né, até pequena, provavelmente às 4, 5 horas, já teria que ligar a luz, porque a iluminação natural, o sol vai se pondo, não é mesmo? Diminui. Se fosse um ambiente mais fechado, como o ambiente está bastante aberto, né, qualquer luzinha já é o suficiente para manter a sala iluminada de forma natural, economizando energia elétrica. Muito interessante essa segunda dica, não é mesmo? Dica 3. Evite deixar aparelhos eletrônicos em stand-by. O que é esse stand-by, pessoal? Stand-by é um nome em inglês, tá? Não sei o que significa, mas olha só. Stand-by é aquela luzinha que fica acesa quando a gente desliga a TV, desliga, por exemplo, o computador, desliga lá no controle ou no botão do aparelho, tá? Não fica sempre uma luzinha acesa, tá? Então, essa luzinha acesa justamente significa que o aparelho está no stand-by. O que é? Ele está esperando ser ligado, tá? E, olha só, tem luz acesa? Tem. Então, está consumindo energia elétrica, sim, tá? Tem luz acesa e está consumindo energia elétrica. Então, se está consumindo energia elétrica, você está pagando por ela, tá? Então, se for possível, né, evitar deixar esses aparelhos eletrônicos em stand-by. É só chegar, sim, claro, para alguns aparelhos, né, por exemplo, na TV, para eu desligar ela de tudo, eu tenho que tirar ela da tomada, né? Se a gente utiliza ela o tempo inteiro, né? Então é melhor deixar. Mas, por exemplo, se a gente for fazer uma viagem, vou ficar fora de casa o final de semana inteiro, desliga ela, né? Não vai ter ninguém em casa, né? Desliga ela da tomada. Não tem ninguém em casa, ninguém vai utilizar,
Para que deixar o aparelho lá ligado no stand-by, lá gastando energia, não é mesmo? Então é uma coisa aí para se pensar também, tá bom? É só uma dica. Quarto, racionalize o uso do ferro elétrico, chuveiro e máquina de lavar. Claro que às vezes é difícil, pessoal, mas a gente tem sempre que pensar nisso. É como eu falei, hoje vocês já sabem os impactos ambientais gerados numa construção de uma hidrelétrica, tá? Então, se for possível para a gente economizar, ótimo, beleza? Vai no nosso andar, porque a gente, por exemplo, não pode andar todo sujo, né? A gente tem que lavar as nossas roupas, né? Mas se for possível, né, usar aí uma vez só ao dia, né? Não sei qual que seria a medida certa, né? Mas principalmente o banho, por exemplo, né, aqui em casa tem gente que fica 2 horas no chuveiro, quente, né? Tem necessidade, ele tá mais cantando do que tomando banho de verdade, né? Então tem que diminuir o uso, ser moderado, né? Fazer o suficiente para a gente ter para garantir o nosso bem-estar, tá? Então esses três materiais, chuveiro, ferro, né? Esses eletrodomésticos, eles consomem muita energia, por isso que eles são destacados, tá? Como por exemplo a lâmpada. A lâmpada fluorescente gasta muito menos energia. Televisão usa pouca energia, não usa muita. Ventilador usa pouco, tudo bem? Agora, ferro, chuveiro e a máquina de lavar gasta muito. Regular a temperatura da geladeira de acordo com a estação. Então tem algumas geladeiras que a gente consegue regular a temperatura. E quanto mais frio, né, você colocar lá no máximo, tá gelando tudo, tá consumindo mais, tá bom? Então aí, a geladeira gasta muita energia? Razoável, não gasta muito, tá bom? Você não vai fazer aquela diferença enorme. É só mais uma dica que pode ser interessante, né, para diminuir aí o gasto energético, somando-se essa com a lâmpada, né, de pouquinho em pouquinho que a gente economiza muito, não é mesmo? Sexta dica: verifique a borracha de vedação da geladeira. Também é importante por quê? Porque essa borracha ela serve para manter a geladeira lá gelando, não é mesmo? Com a temperatura baixa. Se essa borracha estiver estragada ou solta ou rasgada, significa que a geladeira ela não vai ficar totalmente fechada, porque a borracha está estragada por algum motivo, tá? Então, ela não vai conseguir vedar e fechar a geladeira totalmente, entendeu? E isso significa que a geladeira, o motor, não vai conseguir gelar a geladeira o tempo inteiro, porque a borracha está estragada. Se ela não vai conseguir gelar, ela vai gastar mais energia, tá bom? Então, se a borracha estiver ok, né, estiver sem nenhum problema, ótimo, aí tá gastando normal. Mas se ela estiver arrancada, rasgada em algum ponto, acaba gastando mais. 7. Tira os aparelhos da tomada no final do expediente, né? Muita curiosidade aí também, pessoal, que olha só, evitar fazer isso, tá? Esse tanto de ter, esses adaptadores, isso daqui pode dar até incêndio, pessoal, tá? Então, primeira coisa, evitar fazer esses tantos de ligação em tomadas, tudo bem? Pensar nisso. E tirar o aparelho da tomada no final do expediente, é lógico que não são nem todos os aparelhos, né, materiais que a gente tem na nossa casa que a gente consegue fazer isso. Por exemplo, uma geladeira. Geladeira não tem como, tá? Fogão. Geralmente também fogão não dá. Mas de alguns, por exemplo, uma impressora, uma televisão que não é usada regularmente, né? Por exemplo, você tem uma televisão no quarto, mas você vê mais televisão na sala. Então, deixa a do quarto fora da tomada, tá? São pequenas coisas que, somando-se com as outras dicas,
dão um diferencial. Oitava dica: mantenha os filtros de aparelho de ar-condicionado bem higienizados. Aí é para quem tem ar-condicionado, não é mesmo? Então, se a limpeza, né, favorece o aparelho, o ar-condicionado, funcionar de uma maneira mais eficiente. Como assim de funcionar de uma maneira mais eficiente? Gastando menos energia, tá? Então é só mais uma dica mesmo, né? Para quem tem ar-condicionado, deixar ele sempre limpo, né? Para ele funcionar de uma maneira mais eficiente, gastando menos energia. 9, essa imagem tem lá no texto de vocês, né, está falando um pouquinho disso daí, né? Então, escolha os eletrodomésticos mais eficientes. O que é ser mais eficiente? É fazer as coisas que o eletrodoméstico faz, né? Manter as funções, por exemplo, máquina de lavar, qual que é a função? Lavar a roupa. Só que existem algumas máquinas que lavam e gastam muita energia. Existem outras que lavam normal e consomem um pouquinho menos, tá? E isso daí é extremamente importante. Somando-se a todas as dicas, né, pode dar um resultado satisfatório, né? Gastar bem menos energia no final do mês, tá bom? E produzir sua própria eletricidade em casa. Já pensou? Que interessante, que legal. É claro que não é tão acessível assim, né, para todo mundo. É um pouquinho caro, tá? No caso da solar, não é mesmo? A gente ter as placas e colocar em casa. Mas se algum dia for possível, não é mesmo? E é claro que essa placa ela não vai garantir suprir toda a energia da sua casa. Só que ela é uma alternativa, né? Que você pode ter uma garantia de uso de energia na sua casa, beleza? Então, essa curiosidade aí não gera impactos, não é, pessoal? Energia solar é excelente, é maravilhosa, beleza? Bom, foram essas as dicas, tá, pessoal? Para a próxima aula, façam as questões 1, 2 e 3 da página 55, tudo bem? Espero que vocês tenham gostado das dicas, tá bom? Bons estudos, um grande abraço e não se esqueçam, juntos no caminho certo.